Nós vamos fazer contato com o coordenador do Comitê Lula Livre, Rua João Moura, Djalma Bom. Bom dia, Djalma. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Atual. Djalma, hoje a gente tem aí, no 7 de setembro, tradicionalmente o Grito dos Excluídos, são diversos atos, manifestações e temos também a carreata Fora Bolsonaro e Lula Livre, que vai percorrer as ruas aqui da capital paulista hoje. Como que vai ser essa carreata, Djalma? Então, Glauco, o seguinte, a primeira coisa que nós temos que gritar em alto e bom som é que o companheiro Lula está solto, o companheiro Lula não está livre. E o objetivo da carreata justamente é isso aí, é continuar fazendo pressão com o povo na rua sobre o Supremo Tribunal Federal para que o companheiro Lula possa ter restabelecido os seus direitos políticos, né? E que seja anulado essas condenações injustas que foram feitas contra o companheiro Lula. A nossa intenção é fazermos uma concentração aqui na Praça Benedito Calixto a partir das 11 horas e depois nós vamos percorrer várias ruas, avenidas e praças aqui da capital de São Paulo. Nós queremos, primeiro, o Lula livre, anula STF e fora esse governo maldito, genocida, que está assassinando a maioria do povo brasileiro. Agora, Djalma, recentemente a Lava Jato teve alguns reveses, né? Não só no âmbito jurídico, mas como também aí no que diz respeito à sua própria imagem. Você acha que hoje essa perspectiva de anulação das condenações do ex-presidente Lula é mais real do que era, por exemplo, há um ano? Glauco, eu nunca tive dúvida da honestidade do companheiro Lula, como aquelas pessoas que conviveram com o companheiro Lula nunca tiveram dúvida, né? A primeira coisa que a gente tem que analisar é que, de fato, a condenação do companheiro Lula foi uma condenação política, né? Para evitar que o companheiro Lula pudesse ser presidente da República pela terceira vez. Foi um jogo político, uma conjuntura elaborada, uma conjunção elaborada nos Estados Unidos e veio aqui para o Brasil com o juiz Sérgio Moro, com viés totalmente político, e depois do desdobramento a gente viu quais eram os interesses do juiz Sérgio Moro, e a gente não tinha dúvida da honestidade do companheiro Lula, né? E o que mostra hoje com clareza é que o companheiro Lula é inocente, o companheiro Lula é inocente. Mas o que a gente tem que registrar também é o seguinte, aquele alarido todo, aquele sensacionalismo todo, na época da condenação do companheiro Lula, e hoje se fala em pé de jornais que o companheiro Lula não está sendo absolvido e algumas causas, alguns atos do Supremo, de alguns juízes, estão mostrando que o companheiro Lula, de fato, não tem culpa nenhuma, né? Nós gostaríamos que as mesmas manchetes que a Rede Globo deu naquele momento nas denúncias contra o governo do PT e contra alguns companheiros do PT e contra o companheiro Lula, essas manchetes fossem hoje outra vez colocadas em primeiro plano, assim, não em pequenas pé de página dos jornais, né? Agora, em relação ao governo Bolsonaro, Djalma, você participou do movimento operário, inclusive ali no ABC, junto com o ex-presidente Lula, da luta, da mobilização pela redemocratização do Brasil, foi um dos primeiros deputados federais do Partido dos Trabalhadores. Como é que você vê aquele momento político com hoje? Ali lutava-se pela democracia, pela redemocratização do país. Hoje você vê essa democracia que foi fruto daquela luta, naquele momento histórico do Brasil, ameaçada? A conjuntura é completamente diferente daquele período que nós estávamos no sindicato, que o companheiro Lula era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e o companheiro Lula teve a sensibilidade de compreender aquela conjuntura, né? Nós que fazíamos greve por melhores condições de trabalho, por melhor salário, o companheiro Lula teve a sensibilidade, a intuição de compreender aquela conjuntura, e nós acabamos transformando aquelas lutas econômicas por uma luta política pelo restabelecimento da democracia no nosso país. Hoje a conjuntura é completamente, mas a classe trabalhadora luta, e cada vez mais ela percebe, sente as suas conquistas,
sendo rejeitadas, suas conquistas sendo desaprovadas, né? As conquistas do governo do companheiro Lula, por exemplo, eu nunca posso esquecer que durante o governo do Lula a inflação foi de 23% e o companheiro Lula reajustou o nosso salário mínimo em 50%, né? A transposição do Rio São Francisco, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, quer dizer que foram tantas conquistas que nós tivemos e que a gente obteve, e hoje a gente vê essas conquistas, todas elas escapar pelas mãos da classe trabalhadora, né? E o que a gente sente é o seguinte, a gente percebe que nós não podemos parar de lutar. A trincheira de luta da classe trabalhadora, o campo de luta da classe trabalhadora, é a rua, é as praças, é as avenidas. Por isso que hoje nós voltamos para a rua com a carreata para mostrar que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, por exemplo, hoje, nessa questão da pandemia que nós estamos passando, né? 126 mil mortos, né? Mas mesmo assim, a gente, com todo cuidado, nós estamos pedindo para as pessoas, no máximo 2 pessoas por veículo, né? As pessoas com máscara, com gel, e que a gente não vai fazer aglomeração, mas a gente quer dar uma demonstração que o nosso campo de luta, a nossa trincheira de luta é as ruas. Nós não podemos nos afastar das ruas, porque senão, ao contrário, tudo aquilo que a gente conquistou, a gente acaba perdendo. Nós temos que nos manter sempre alertas, sempre ativos e sempre dispostos a continuar brigando. Eu digo para as pessoas o seguinte, Glauco, eu tenho 81 anos de idade, né? Eu continuo lutando porque eu continuo sonhando com uma nova sociedade, né? A minha utopia não terminou. Eu gostaria de dizer para os companheiros, as companheiras que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, o seguinte, 2% da população desse país, que se chama Brasil, detém 98% das riquezas, Glauco. 2% da população detém 98% das riquezas, enquanto 98% detém somente 2%. Quer dizer que todos os desdobramentos, as causas dessa miséria que nós estamos passando, do desemprego, da falta de escola, da falta de transporte, né? A falta de saúde, tudo isso que nós estamos passando tem causa e tem consequência. Tem causa e tem consequência. A causa é esse sistema capitalista que nós vivemos, né? Nós não podemos esquecer de afirmarmos sempre que nós precisamos lutar pela transformação da sociedade. Essa sociedade capitalista que nós vivemos, ela não serve para a classe trabalhadora, ela não serve para o povo brasileiro, e por isso que nós devemos sempre estar sonhando com a utopia de uma nova sociedade, uma sociedade onde a gente possa acabar com essa desigualdade, aonde esses ricos, esses poderosos que sempre mandaram, que sempre dominaram o nosso país, e cada vez mais acumulando riqueza, esses são os causadores, esses são os culpados da miséria, da fome e das doenças que passam o nosso povo. Quer dizer que essa é a nossa trincheira de luta, e isso que o movimento sindical tem que compreender. O movimento sindical tem que ser um movimento sindical classista, sempre em defesa da classe trabalhadora, e o nosso querido Partido dos Trabalhadores, ele tem que colocar na cabeça que ele é o partido da classe trabalhadora. Ele não é o partido de se compor com os patrão, porque os interesses da classe trabalhadora é completamente diferente dos interesses da classe patronal. A Fiesp quer lucro, e a classe trabalhadora quer direito, a classe trabalhadora quer melhores condições de vida, a classe trabalhadora quer melhores condições de trabalho, nós queremos saúde, nós queremos emprego. E a Fiesp é contrário totalmente a tudo isso aí. Quer dizer que nós precisamos, Glauco, ouvintes, e quem está nos assistindo, levar sempre em consideração que essa é a nossa luta. E por isso que hoje, a partir das 11 horas, nós estaremos aqui na Praça Benedito Calixto, concentrados, e a partir da meio-dia nós vamos percorrer várias ruas, avenidas, aqui da capital de São Paulo, gritando sempre: Lula livre, anula STF, fora Bolsonaro, fora governo assassino. O Bolsonaro é o representante da Fiesp no governo. A hora que a Fiesp se cansar do Bolsonaro, você pode ter certeza que ela
dar um pontapé no traseiro do Bolsonaro e possa colocar outro presidente lá que vai defender os interesses. A classe trabalhadora tem a experiência de quem é um governo verdadeiro que defende os seus interesses. O companheiro Lula provou que a classe trabalhadora sabe trabalhar e a classe trabalhadora sabe governar. Os trabalhadores foram os grandes beneficiados, né? Foram os grandes beneficiados do governo do companheiro Lula, né? O que demonstraram? O companheiro Lula termina o seu governo com 87% de aprovação. E o companheiro Lula foi preso porque o companheiro Lula, as pesquisas daquele momento, já indicavam que o companheiro Lula seria novamente presidente da República. E o que eles fizeram com o companheiro Lula? De uma forma injusta, um julgamento político, sem provas. Perguntado ao procurador se ele tinha provas contra o companheiro Lula, ele disse que não tinha provas, ele tinha convicção. Quer dizer que esse país chamado Brasil, as pessoas são condenadas, são presas, são condenadas por convicção de um procurador da República. Não é certo, não é justo. E contra isso, Glauco, que eu continuo lutando e quero aqui pedir às pessoas que a gente tem que continuar lutando. Por isso nós vamos realizar a carreata, sim. Nós temos o Comitê Lula Livre Rua João Moura, nós temos o Coletivo Coração, nós temos o Coletivo Democrático Lula Livre, com apoio, Glauco, do Comitê Estadual Lula Livre. Nós estamos nesse conjunto, com essa integração, para realizarmos essa carreata, e nós queremos convidar as pessoas a se dirigirem aqui para a Praça Benedito Calixto, para que nós possamos fazer uma verdadeira carreata e mostrando quem é que defende os verdadeiros interesses do povo brasileiro, quem é que está ao lado da classe trabalhadora e quem está ao lado do povo brasileiro. Praça Benedito Calixto, que fica aqui no bairro de Pinheiros, na capital paulista. Djalma, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Glauco, até a próxima. Obrigado pela oportunidade aos companheiros e às companheiras que nos assistiram, que nos ouviram, e dizer que essa é a nossa luta, Glauco. Essa luta começou em 1969, quando o Lula foi como diretor do sindicato, foi em 1969. Glauco, faz mais de meio século que esse companheiro está na luta, está na batalha, sempre defendendo os direitos dos mais pobres, dos mais oprimidos, né? Por isso que ele tem toda essa perseguição. Eu não canso de dizer, sabe? O companheiro Lula é um mártir da classe trabalhadora no Brasil. E viva a classe trabalhadora, Glauco! Viva a classe trabalhadora. Djalma, nós conversamos aqui com o coordenador do Comitê Lula Livre Rua João Moura, Djalma Bom. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.